Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Suzana Freitas e essa é uma aula de Química para o primeiro ano sobre tabela periódica, tá? Eu vou ficar pequenininha aqui no cantinho do vídeo para que vocês possam acompanhar os slides, certo? Vamos lá. Então, gente, esse é o nosso conteúdo para a terceira unidade. A gente vai começar falando da organização da tabela periódica, conhecendo como é que ela está organizada, tá? Então, esse modelo atual da tabela periódica, ele traz, a formação de uma tabela, como a gente conhece, tabela como um instrumento de organização, certo? Ela é o quê? É um quadro sistemático, onde se consulta dados. No caso, como uma tabela periódica, a gente tem o agrupamento de todos os elementos químicos conhecidos, onde eles estão organizados de forma em que as suas propriedades elas possam ser identificadas também, certo? Ele está sempre organizado em número crescente, em ordem crescente de número atômico, e isso dá uma característica muito importante, tá, para essa tabela periódica, porque ela começa a repetir características depois de um certo tempo. A gente sabe que a tabela é um pouco recortada, né? A gente tem um desenho de uma tabela um pouco mais recortada, porque é devido a essa organização, tá? Então a gente tem alguns elementos chaves principais aí nessa tabela para a gente compreender. A primeira é que as linhas horizontais são os períodos. Então, só para a gente recordar, para não estar falando e você sem entender legal, é que as linhas horizontais, elas são essas linhas assim, certo? Linha do horizonte. Então, na tabela periódica, as linhas horizontais, elas correspondem aos períodos. E as linhas verticais, elas correspondem aos grupos ou famílias. Varia um pouquinho, a gente vai encontrar tabelas periódicas mais completas que outras, certo? Considerando que foram descobertos novos elementos químicos, mas no total a gente tem 118 elementos químicos, 92 naturais, 26 artificiais, e eles são agrupados em 7 períodos e 18 famílias. Então aqui tem uma tabela periódica para vocês verem, né? Então quando a gente fala de linha, a gente está falando disso daqui, né? As linhas horizontais, que são os períodos. Então, a gente pode ter aqui, ó, período 1 e aqui o período 2. E aqui são as linhas verticais, né, ou colunas, que são os grupos. Então, eu tenho o grupo 1, grupo 2, grupo 3, até o 18. Lembrando que os períodos vai até o 7. Só para ficar bem claro, a organização da tabela periódica é em 7 períodos, tá? E o que é que isso lembra vocês? Bem, ele lembra justamente as camadas da eletrosfera. Isso mesmo. Cada período, ele reúne os elementos de acordo com o número de camadas da eletrosfera que eles possuem. Os elementos que só possuem uma camada da eletrosfera estão no primeiro período. Aqueles que possuem 2 camadas da eletrosfera estão no segundo período. E assim sucessivamente até o 7º período, afinal de contas são 7 camadas da eletrosfera. Vamos dar uma olhadinha? Aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês. O elemento químico lítio, o elemento químico carbono e o elemento neônio. E aqui estão as suas respectivas distribuições eletrônicas. Percebam aqui o lítio. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s1, certo? Então, ele tem 2 camadas. A distribuição do carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Ele também tem 2 camadas. E a do neônio é 1s2, 2s2, 2p6. Ele também tem 2 camadas. Já que ele tem 2 camadas, então eles estão os 3 no segundo período, né? Ou período 2. Então, aqui, ó, o lítio, o carbono e o neônio. Parece mágica, né? Mas não é não, tá? É química, é ciência.
Vamos lá, vamos compreender ainda mais essa tabela. A tabela periódica está organizada em 18 colunas, ou seja, são 18 grupos. Tá começando a entrar em desuso o nome família e outras denominações, porém, a gente ainda precisa estudar, elas ainda são usadas, então a gente precisa conhecer. Mas atualmente a gente tenta sempre usar o nome grupo, certo? Então são 18 linhas verticais, tá? Então são 18 grupos. E os átomos que estão organizados nos mesmos grupos, eles tendem a ter propriedades químicas muito semelhantes. Tipo, quando ele se torna um cátion ou quando ele se torna um ânion, eles têm uma tendência a perder ou a ganhar elétrons da mesma característica, as ligações químicas que fazem e outras características químicas muito semelhantes. Aqui eu trouxe 3 exemplos para ficar bem mais fácil a gente visualizar isso. O magnésio, o estrôncio e o rádio. A gente olhar o magnésio, a distribuição eletrônica dele, a sua camada de valência é essa, certo? Aqui nós temos o quê? Camada Gente, desculpa aí, é porque escrever na tela é meio ruimzinho, tá? Então, a camada de valência nele é o 2s2. Aqui, ó, o estrôncio, que tem 38 de número atômico, também termina em S2. E aqui o rádio também termina em S2. Então, o que eles têm em comum é a terminação no subnível S2. Um é 3s2, o outro é 5s2, o outro é 7s2, mas todos terminados em s2. Então, o que isso significa? Que eles fazem parte do grupo 2, porque todos os elementos terminados em s2 estão na linha 2 da tabela periódica, tá? Essa linha 2, ela já foi chamada de família 2A, e ela também é bem conhecida como a família dos metais alcalinos terrosos, tá? Eu vou dar dicas, vou deixar dicas no Classroom, tá? Sobre essas famílias, tá? Da forma que elas eram chamadas, famílias dos metais alcalinos terrosos e por aí, que eu acredito que vocês já ouviram falar. Mas vamos ver isso na tabela periódica pra gente ter certeza que eu tô falando certo, que eu não errei, não? Então, aqui a gente tem o magnésio, aqui está o estrôncio e aqui está o rádio. Ou seja, os 3 elementos estão exatamente na mesma coluna da tabela periódica. Isso não é mágica, isso é ciência. Então tá aqui. Essa família toda termina em S2. Então a gente já pode supor que berílio é 2s2, porque ele está no período 2. O magnésio, a gente já viu que é o 3s2. O cálcio vai ser o quê? 4s2. O estrôncio, 5s2. Bário, 6s2. E rádio, 7s2. Certo? Sou muito inteligente, né? Não. Sou cientista. Então, gente, agora é a vez de vocês, certo? Vai lá no Classroom, vê o material que eu disponibilizei para vocês, dá uma vista nesse site que ele é maravilhoso de informações sobre a tabela periódica e tem uma tabela periódica mostrando toda a utilização de cada um dos materiais. E depois que você dá uma vista, visualizar tudo, você responde o questionário AT1 tabela periódica. Tá lá disponível no Classroom, certo? Beijão para vocês, até o próximo vídeo.